Garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras até o fim do segundo ano do ensino fundamental é o objetivo central do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Essa é uma política que foi lançada em 2023 pelo Ministério da Educação, sob o guarda-chuva da Secretaria de Educação Básica, e que se baseia na colaboração entre os entes federativos. A cooperação que já existia entre alguns estados e municípios para fortalecer a alfabetização passa a incluir também a União, com um direcionamento de esforços para assegurar que as crianças saibam ler e escrever e, com isso, possam seguir a trajetória escolar com possibilidade efetiva de aprendizado. Para fazer isso acontecer, estão previstas medidas como a pactuação de metas, o monitoramento e acompanhamento de resultados, o desenvolvimento de estratégias de apoio técnico e financeiro da União para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas e também a criação de estratégias formativas. O compromisso também tem como princípio a promoção da equidade educacional, a partir da consideração de aspectos regionais, socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é o nosso tema do episódio de hoje, em que a gente vai olhar para os resultados e para os desafios. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. A convidada de hoje é a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Helena Serafina Cruz Schweikert. Kátia é doutora em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, é professora associada da Universidade Federal do Amazonas e foi secretária do Meio Ambiente e de Educação de Manaus. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Secretária, como vai? Gostaria muito de, antes de mais nada, agradecer pela sua presença. Tenho visto você rodando o país inteiro, então sei que a agenda é complexa, então queria agradecer aqui o tempinho que você vai dedicar para essa conversa. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer, Davi, estar aqui conversando um pouco sobre tudo que a gente está fazendo na educação básica, e com esse foco aí também nessa política prioritária que é a alfabetização das crianças. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Imagina, a gente é que agradece. E já começo por aí. Acho que você já citou o tema principal que eu comentei na abertura. Acho que o Brasil está fazendo um grande esforço para conseguir alfabetizar todas as suas crianças na idade certa. E acho que esse esforço ele se concretiza no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Mas antes, eu queria começar te escutando, secretária, sobre, afinal, qual a importância de o Brasil alfabetizar todas as crianças na idade certa? Nossa, eu acho que essa é a base de uma sociedade moderna, justa, equitativa e sustentável. A alfabetização, não só das crianças, mas de todas as pessoas, é um direito básico fundamental, né? E que, historicamente, foi meio que relegado a segundo plano, último plano. Porque o Brasil, Davi, ele se estrutura como sociedade em cima de duas grandes mazelas. E eu acho que isso está na raiz do modo como a gente se organiza como sociedade. Que, na verdade, a gente meio que se desorganiza, que é a colonização, nosso processo de colonização. Então, a gente se torna uma nação pseudo-moderna a partir de pressupostos colonizadores, então a gente tem meio que um complexo de vira-lata, a gente meio que se inferioriza em relação a outros países, a outras culturas. Depois, uma segunda grande mazela, que é o racismo. Parte da nossa estrutura social, ela é decorrente de um longuíssimo processo de escravização de vários outros povos, e que vão estar na base da nossa constituição como sociedade. Isso vai marcar profundamente o modo como a gente vai depois sair do processo colonizador, entrar na República Velha, na República Moderna,
tendo esses marcadores na estrutura da nossa sociedade. Então, a gente se organiza desse modo, esse modo hierarquizado, que segrega pessoas a partir de origem social, racial, étnica, territorial no Brasil. Então, desde a nossa origem como nação moderna, que é uma invenção, né, misturando povos, mas sempre de uma maneira muito desigual, boa parte da população ficou fora de direitos fundamentais, né? Seja direito a uma saúde digna, que vai depois se equacionar muito recentemente na Constituição de 88 com o SUS. Eu acho que é uma grande política equitativa, talvez uma das melhores do mundo para garantir acesso a esse direito fundamental. E na educação vai demorar bastante para ser entendida como um direito de todos, né? Ela vai ser, durante muito tempo, a marca do direito de alguns, para sustentar essa estrutura hierarquizada. Hoje, e acho que nessa terceira quadra do governo do presidente Lula, a gente chega no ministério e o presidente diz para a gente que a gente não pode seguir avançando se não tivermos educação básica como prioridade, porque nos seus outros mandatos ele conseguiu estruturar e garantir direitos para muita gente que estava fora das universidades. A gente expandiu universidades federais, ele se orgulha de dizer que é um presidente que não estudou, mas que foi quem mais fez universidades federais do Brasil, interiorizou muitos campi. Nós hoje estamos nos padrões da OCDE na oferta do ensino superior e da pós-graduação, mas da educação básica não. Porque aí tem um outro componente, que a educação básica no Brasil, ela vai estar na raiz do processo de formação de mão de obra trabalhadora para a indústria que vinha se organizando. Então, ela está relacionada a um tipo de organização do mundo do trabalho que está muito baseada na doutrinação e disciplina dos corpos. Então, a escola ela vai ser esse lugar que sempre vai estar tensionando entre a reprodução da sociedade e aí, com isso, a reprodução da desigualdade e também um potencial de ser o lugar da promoção da transformação. Essa tensão vai acompanhar o século XX na escola, principalmente na escola pública. No início do século XX, a escola pública era para poucos, ela era de melhor qualidade, porque ela não era para todo mundo. A gente até fala, as escolas privadas, A, B, C, são melhores. Isso não é verdade, porque elas segregam, elas são para um grupo pequeno, elas não estão atingindo uma massa. A escola pública brasileira é para um universo de estudantes. Então, ela tem, sim, desafios na direção da qualidade, mas, olha, eu estou convencida de que ela tem muito mais qualidade do que hoje se pensa que é feito na escola privada brasileira. E esse debate, na minha opinião, até é um falso debate. E aí a alfabetização vem para dizer o seguinte, a gente veio se arrastando do século XX para o XXI. A gente ainda tem um percentual expressivo de adultos analfabetos, decorrentes desses problemas causados lá pelo descompromisso com processos educacionais da infância, né? Não só alfabetização, processos educacionais no sentido mais amplo de direitos ao desenvolvimento da criança. E agora a gente não tem mais como fugir. Então, desde 2023, a gente chega para dizer, olha, uma primeira coisa para desfazer ou para nos conectar com o mundo contemporâneo, com uma sociedade que o Brasil tem potencial para ser, é a gente criar um grande pacto nacional de verdade para garantir direitos já, uma alfabetização nessa idade que a gente está dizendo que é uma idade adequada, ali ao final do segundo ano, entre 7 e 8 anos de idade. Mesmo, Davi, que a gente saiba que a alfabetização não é uma chave que gira num momento específico. Ela é um processo e ela começa lá na barriga da mãe. É disso que a gente está falando e é em cima disso que a gente estrutura toda essa política aqui a partir do Ministério.
Perfeito. Que bela introdução, secretária. Eu me lembrei bastante da minha primeira conversa, meu primeiro podcast foi com o Antônio Góes, que ele escreveu um livro contando um pouco toda essa história e ele tem exatamente essas premissas que a senhora colocou de como começou a educação, como a educação é muito excludente no Brasil por causa de todos esses fatos. E eu particularmente acredito que resolver essa questão da alfabetização na idade certa é um bom começo para a gente avançar no sentido da qualidade para todos, né? A senhora citou, então, o compromisso Criança Alfabetizada como um esforço para isso, eu queria mergulhar um pouco nisso. Então, o que é esse compromisso? É uma política sistêmica de alfabetização, tem elementos políticos, tem pedagógico, mas enfim, se você puder explicar um pouco o que compõe esse compromisso, eu acho que seria bem interessante. Olha, maravilhoso. Essa talvez seja uma das políticas que a gente cuida aqui na SEB, né, na Secretaria de Educação Básica, sobre a qual eu tenho um dos maiores encantamentos. Encantamentos por muitos motivos. Primeiro, Davi, nós organizamos toda a política de educação básica numa perspectiva sistêmica. Então, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada está interconectado com outras demais políticas nossas que também têm esse caráter estruturante. Então, é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada que tem uma interconexão com a educação infantil, e eu vou querer explicar isso melhor. Tem o Escola de Tempo Integral, que é, na verdade, uma dimensão que a gente vem trabalhando no fomento a uma política de educação integral no Brasil. Tem a garantia de direitos à conectividade das escolas, principalmente das regiões mais socialmente vulnerabilizadas e mais desconectadas, entre aspas, aí, no Brasil. Ela está relacionada também a esse segmento do Fundamental 2 ali, que a gente chama de Escola das Adolescências, e a Política Nacional do Ensino Médio. Então, é muito importante a gente falar para os ouvintes, para quem está nos acompanhando, de que nós entendemos a educação básica como uma etapa fundamental da garantia de direitos educacionais significativos e que todas essas etapas elas são apenas do ponto de vista esquemático, para a gente poder organizar melhor as políticas, mas elas estão interligadas numa perspectiva sistêmica. Então, isso é uma primeira coisa. Isso tem a ver, quando eu digo isso, é que nós daqui do Ministério, e eu sempre recomendo para as redes estaduais, para as redes municipais, com quem eu interajo muito no Brasil, que eles também organizem as políticas a partir dessa perspectiva, conectando os professores das diferentes etapas. Não olhar para as formações apenas só para a alfabetização, só para o Fundi 1, só para o Fundi 2. É preciso que o Brasil supere esse descompasso que a gente tem. A gente enfrenta muito mal as transições. E isso também precisa ser melhor equacionado. A partir desse preâmbulo da nossa perspectiva sistêmica, quando nós organizamos o compromisso e todas essas demais políticas, o que nós fizemos? Primeiro, a gente estava chegando num ministério que estava completamente desorganizado e desconectado dos sistemas educacionais subnacionais. Quais são eles? Os estados e os municípios, que são os entes responsáveis pelas políticas relacionadas à educação básica, em sua maioria. A gente tem alguma coisa de educação básica coordenado pelo Ministério na educação profissional e tecnológica, tem uma secretaria específica que cuida desse segmento e que é desempenhado pelos institutos federais, então é uma rede federal, mas ela é muito pequena, e ela é quase como que uma elite da educação pública brasileira. A gente não está olhando diretamente para ela, ela está relacionada também ao que a gente faz, especialmente ali no ensino médio, mas nós estávamos olhando para essa política de massa que é de responsabilidade de estados e municípios. E que quando nós chegamos aqui, e eu também já fui secretária de uma capital, estavam completamente atomizados, desconectados do Ministério. O Ministério tinha meio que desaparecido desse seu papel de articulador, de indutor, de apoiador técnico desse segmento da educação básica.
Então, a primeira coisa que a gente faz é chamar esses entes para uma conversa e dizer, olha, o que vocês pensam sobre a educação básica? Quais são os principais desafios? A gente tem algumas encomendas desde o governo da transição. Isso faz sentido? Isso, de fato, vai impactar o que vocês estão fazendo? O que vocês esperam da gente? E a gente senta à mesa com sede, que representa os secretários estaduais, com a Undime, que representa os secretários municipais. Ainda naquele momento não havia o CONSEC, que depois vai se integrar à política, e a gente vai junto desenhar essa experiência que a gente chama de compromisso. Na verdade, a gente vai levantar um grande pacto nacional e ele vai ser capitaneado pelo presidente da República, isso é muito importante, quer dizer, também é um momento importantíssimo na história, onde a própria presidência da República entende que ele precisa assumir esse protagonismo. Então, que sinais a gente está dando? Liderança política é chave para coordenar esse processo. Ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa que essa política, que vai estar sendo desenvolvida no coração dos municípios brasileiros, eu, como uma municipalista, entendo que a vida das pessoas, Davi, ela acontece na cidade, no chão das cidades. Só que boa parte dos municípios brasileiros, mais de 51%, é constituído de pequenos municípios, uma capacidade técnica ainda muito frágil, incipiente, com muitas oscilações, porque a gente tem recorrentes ciclos eleitorais que tensionam as políticas locais e que dificultam muito a perenização de políticas estruturantes. Então, como é que a gente vai fazer isso se a gente, primeiro, não tiver engajamento de lideranças políticas? Ao mesmo tempo, a gente tinha que fazer isso chegando junto dos principais sujeitos que são protagonistas do processo. Eu sempre tenho dito, o par fundamental da educação básica é constituído de professoras, professores e os estudantes. Mas esse par, ele é apenas esquemático. Ele é fundamental, ele está no núcleo da educação como política de direito, mas ele, na verdade, tem por trás um conjunto de outros sujeitos que precisam também ser apoiados, formados, que são gestores escolares, o conjunto dos demais profissionais da educação que estão na escola e a escola como, na minha opinião, o equipamento público central de muitos dos territórios brasileiros, precisa assumir esse papel de protagonismo na sua relação com o território. Quando você pensa em uma política dessa envergadura, eu estou dialogando com gestores estaduais, com gestores municipais, mas também com lideranças nos territórios, com professoras e com estruturas de formação desses professores. E muitos desses lugares tem uma série de carências em relação a materiais que possam apoiar esses processos. E aí a gente, então, desenha um compromisso a partir de 5 dimensões. Então, a gente desenha junto, a gente não faz nada para ninguém. A gente faz com os estados, com os municípios, e a gente vai, primeiro, montar com eles toda uma estratégia de governança política e técnica, onde vai fazer parte desse pacto a liderança da presidência da República, do ministro Camilo Santana, com governadores e com prefeitos de todo o Brasil. Todos os estados brasileiros aderiram à política e ela é feita por adesão, isso é muito importante, quer dizer, ninguém está obrigando ninguém a nada, mas todo mundo entendeu que aquilo era estruturante. Claro que a gente precisou fazer todo um trabalho de engajamento, de sensibilização. A gente contou com muitos parceiros para isso. Ninguém faz nada sozinho. Alguns estados brasileiros e alguns municípios já vinham caminhando com o apoio de algumas organizações do terceiro setor, com o apoio de universidades, com sua própria estrutura. Isso já vinha acontecendo. O que mais me encantou quando eu cheguei aqui, Davi, foi ver que a gente está sempre falando em cima das ausências, do que falta, do que não tem, do que a gente precisa buscar. Mas, menino, a gente quase não enxerga
do lugar que a gente está, muitas vezes numa bolha, a potência que esse país tem. Você não tem noção da quantidade de professoras e professores no Brasil que fazem alfabetização com muita qualidade, conectada com o seu território, a partir da história do seu lugar, muito significativa, com pouquíssimos recursos, mas faz. Então, o que a gente fez também foi começar a trazer para frente essas experiências. Bom, montamos a estrutura de governança, que tem um comitê nacional, apoiamos a estruturação nos estados de comitês estaduais para o compromisso, e o mais importante é que a gente fomentou que cada território brasileiro estruturasse a sua política de alfabetização territorial. Então o MEC não disse, façam dessa maneira, usem esse método. Não, cada território tinha a liberdade e a autonomia, e a gente sabe que soberania, autonomia, democracia não são coisas simples que a gente pode jogar fora em gestão pública, precisa ser valorizada e ela faz muito sentido para dar qualidade à política. Então, eles tiveram que desenhar, e naquele primeiro momento, muito rapidamente. Então, acho que num primeiro degrau, alguns estados conseguiram se organizar de modo mais rápido e outros precisaram de mais tempo, mas a gente fomentou isso. E a partir desse plano de alfabetização territorial, ali eles desenharam o que eles precisariam para formação, que tipo de material complementar, porque o PNLD já faz esse papel, que é uma política universal, da qual a gente tem muito orgulho, mas especificamente para a alfabetização, cada território teria liberdade de desenhar seu material do modo que fizesse sentido para a sua realidade, e nós apoiaríamos com recursos para que esse material fosse impresso, distribuído para as turmas de alfabetização, ao mesmo tempo em que nós apoiamos também infraestrutura nas escolas para a instalação de cantinhos de leitura. Parece uma coisa simples, eu nem gosto tanto do diminutivo, mas ele é tão afetuoso, porque ele é um cantão, não é um cantinho. Porque ele é um espaço onde em cada sala de alfabetização no Brasil, cada sala de aula, a gente tenha um cantinho construído do modo como culturalmente faz sentido. Tem cantinho que é todo de redes, lá na minha região, na Amazônia. Tem cantinho que é cheio de almofada. Tem cantinhos de todo modo, com livros para que essas crianças em processo de alfabetização possam estar diariamente ligadas a esses livros. A gente passou a apoiar também uma grande estrutura de avaliação. E nessa perspectiva, a avaliação feita pelos estados, porque não adianta a gente fazer uma avaliação de larga escala a partir daqui, sendo que é muito complicado chegar em cada lugar do Brasil onde você tem uma criança em processo de alfabetização, e o INEP coordenou esse processo como um maestro, meio que fazendo com que as avaliações de alfabetização realizadas por todos os estados brasileiros fosse equalizada ao SAEB, a partir da construção de um índice, que é o Índice Criança Alfabetizada, que foi objeto também de uma grande concertação no Brasil, onde a gente trabalhou com muitos professores alfabetizadores e especialistas, e o INEP desenvolveu um índice, que é uma nota 743, que a criança, no segundo ano, deve atingir nessa avaliação do Estado, equalizada ao SAEB. Essa avaliação é que meio que baliza por onde a gente deve seguir no processo. E, por fim, a gente tem uma estratégia que a gente apoia e que a gente estimula que os estados e municípios também façam nos seus territórios, que é o reconhecimento. No primeiro ano, a gente reconheceu os processos. A gente não reconheceu o resultado, porque resultado não nasce do nada. Ele só é possível de ser colhido como fruto de um processo bem organizado. E que processo que a gente estava valorizando? Quem aderiu à política, quem estruturou a formação,
quem conseguiu produzir material, distribuiu esse material, quem colocou e conseguiu fazer com que seus gestores de escolas de alfabetização participassem de processos de formação. Então, tudo isso fez parte da composição do selo Criança Alfabetizada. E no ano passado, nós conseguimos entregar, no primeiro ciclo, mais de 2.500 selos ouro no Brasil, que muito nos encantou. E 14 selos para estados também, né? Bom, esse ano, o selo que a gente vai estar construindo aí, ele já vai ter o componente de resultado, porque a gente aí já teve 2 avaliações equalizadas e a gente está apoiando agora estados e municípios para olhar para essas avaliações, não com esse objetivo de ranking, nada, mas a avaliação de larga escala como a possibilidade de reorientar o rumo. Em paralelo, a gente tem uma plataforma de avaliações formativas, que são aquelas que eu escutava muito das professoras na época da pandemia, elas precisavam de apoio para avaliação formativa, que é aquela que ela pode fazer com a sua turma em diferentes momentos ao longo do ano, não precisa esperar a avaliação censitária, até porque quando a avaliação censitária chega, aquele ciclo encerrou. Aquela criança já vai para outro ano, né? E a gente sabe que a gente tem que cuidar dessas crianças no ano em que elas estão. Secretária, bom, primeiro queria dizer quão completa parece essa política, né? Esse compromisso. Acho que são vários pontos e nenhum ficou de fora. E acho que realmente essa política concretiza o esforço que o país está fazendo para realmente chegar no ponto de alfabetizar todas as crianças na idade certa. E uma coisa que eu acho super importante, que nem sempre é comum, é que essa política ela tem uma maneira de ser mensurada, né? Para ver se realmente o país está avançando ou não, que é esse índice criança alfabetizada que foi mencionado agora, né? Então eu queria fazer uma pergunta que, assim, a gente já teve 2 rodadas desse índice, né? Nessa última que saiu agora em julho agora de 2025, no resultado de 2024, o Brasil registrou que 59,2% de crianças estavam acima, né, no índice criança alfabetizada, que consideram que estavam alfabetizadas pelo padrão estabelecido. Isso representou um crescimento de 3,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, que já tinha sido um crescimento e o Brasil já tinha superado até o estágio antes da pandemia. Então, eu da minha parte estou vendo um crescimento inicial, porém consistente. Eu queria ouvir, assim, qual que é a sua visão em relação a esses primeiros resultados? Como que vocês estão avaliando esses primeiros resultados aí no Ministério? Bom, primeiro eu acho que você sabe que a meta foi bem arrojada, né? A gente subiu o sarrafo, porque nesse processo de equalização você passa a olhar outros componentes que estão ali por trás, né? E eu acho que a gente praticamente atingiu, né? A meta era 60%, então era uma meta ousada. Você ainda tem estados brasileiros onde a gente está com 37% das crianças alfabetizadas. Tem estados brasileiros com menos de 40% das crianças ao final do segundo ano que não têm essas competências e habilidades já pavimentadas, né? Quando a gente diz, poxa, em média o Brasil chegou perto dos 60%, eu acho que é muito importante. E a gente sabe também que a gente teve episódios, né, como ano passado a enchente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado muito importante, que vinha numa caminhada bem organizada e já passava dos 60 e tantos por cento de crianças alfabetizadas. E a avaliação, eu nem acho que são exatamente as crianças em si. A avaliação não conseguiu traduzir o esforço deles, sabe? Por conta de tudo o que aconteceu. Então, isso acabou trazendo a gente encostando lá nos 60, mas não atingindo. Agora, o que eu acho que a gente ganhou com isso foi que, primeiro, a gente conseguiu pacificar essa ideia de que a avaliação é um bicho-papão, ela acaba colocando embaixo de um guarda-chuva muitas dimensões que não se comparam, né? E o próprio campo da educação é muito refratário, muitas vezes, legitimamente, na minha opinião, sabe? Porque quando essas coisas não são bem discutidas,
isso acaba, de fato, não chegando a mensagem na sala de aula como ela deveria chegar. A gente hoje trabalha aqui no Ministério com a perspectiva de que a avaliação é para a aprendizagem, não é da aprendizagem. Por isso, a gente carrega bastante na tinta também das avaliações formativas. Essa avaliação censitária, ela precisa ser, de fato, a coleta de toda essa caminhada, sabe? Isso para a gente é muito importante. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, a gente conseguiu levar para o Brasil, então, essa perspectiva e de que a gente estava olhando para um conjunto de competências e habilidades, e não todas, que poderiam, de verdade, garantir que, a partir dali, aquela criança pode seguir na sua trajetória. Ninguém está dizendo que o ciclo encerrou. Eu disse e reafirmo, a alfabetização começa lá na barriga da mãe, então você tem que estar conectado com políticas de assistência, de saúde, você precisa encontrar essa criança, precisa garantir que ela esteja na escola, que a escola seja adequada, que as professoras sejam bem preparadas. No compromisso, Davi, a gente trouxe a educação infantil para dentro do compromisso. Não porque a gente está dizendo que tem que ensinar letras, números para as crianças pequenas, mas porque a gente precisa que as professoras de educação infantil estejam também dentro de jornadas formativas muito sólidas e que elas precisam ter planos de aula com essas crianças, planos de atividade para as salas de referência que estejam olhando para os direitos de aprendizagem dessas crianças, de modo intencional. E que, se isso vai acontecer, essas crianças chegam no primeiro ano muito melhor preparadas, entende? Eu acho que hoje o compromisso, primeiro, ele mostra a força do regime de colaboração. Políticas estruturantes de educação básica precisam se organizar a partir de uma sinergia, e o Ministério tem que liderar isso entre governo federal, a União, os estados e os municípios. As lideranças políticas precisam assumir isso como a mola motora dos seus governos. Segundo, ele é o grande piloto do Sistema Nacional de Educação. Hoje, o que a gente pensa de ter em breve uma legislação que possa coordenar e dizer as competências de cada um e como é que, de fato, a União e o Estado entram de modo suplementar aos municípios, especialmente os menores, a gente está praticando no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Eu tenho certeza que até 2030 a gente chega lá com 80% das crianças alfabetizadas nesse período. Espera aí que você vai responder isso daqui a pouco, que eu vou te fazer essa pergunta aí sobre o que você vê para o futuro. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. O Brasil tem um histórico de descontinuidade de políticas públicas, né? Então, por vezes, algumas políticas públicas, ao invés de ser ajustadas e tal, quando há trocas de governo, ou mesmo quando não há trocas de governo, mas troca a prioridade, as políticas públicas são descontinuadas. O que vocês estão fazendo ou já estão pensando nisso? Assim, como fazer com que essa política pública, esse compromisso, né, que é até mais do que uma política pública, né, mas tudo isso que você falou consiga perdurar até 2030, como você mencionou agora? Tem alguma coisa que se possa fazer para a gente mitigar esse risco de descontinuidade? Eu acho que a gente começou do modo como a gente acredita que pode estar na base dessa perenidade. É a governança da política. Ela nasce numa estratégia de governança a partir de comitês que, independente de quem esteja no governo, precisam seguir funcionando. Então, você tem um comitê nacional que tem as representações ali, especialmente dentro desse comitê, de modo paritário, você tem representação dos estados, representação dos municípios, então muda os governos, esse comitê tem que seguir mantendo ali. Tem os comitês estaduais, acho que também são a força disso. Você tem um processo forte de formação de gestores escolares. A gente hoje sabe, como eu disse, olha, professor, aluno é o par fundamental, mas por trás deles precisa ter uma estrutura de gestão que apoie e que tenha no seu trabalho de gestão a centralidade dessa política. Seja de alfabetização, seja política de educação integral, o gestor
a gestora da escola é muito importante. A gente tem feito um trabalho forte de formação também desses profissionais. Eles têm que liderar essa política na escola e os secretários na rede. E, como eu disse no início, ela precisa estar correlacionada de modo sistêmico às demais políticas, às demais etapas. Então, no compromisso, a gente trouxe a educação infantil no item formação das professoras, ninguém está fazendo material para as crianças, mas cantinhos de leitura para as salas de educação infantil também, para que essas crianças lidem também com livros desde muito pequena e que se leia para elas todos os dias. E a gente está fazendo também um processo de consolidação das aprendizagens do terceiros, quartos e quintos anos, especialmente nesse primeiro momento, onde a gente ainda tem as crianças que são uma herança ruim da pandemia. Os professores também. Então, a gente está olhando para isso. E, a partir de agora, a gente está com foco muito grande também em dar um passo na direção da matemática, que é um outro problema que está também conectado a processos de alfabetização significativa. Bom, esse da matemática dá um outro podcast que um dia a gente faz. Eu queria finalizar aqui, secretária, com uma pergunta que é meio tradicional aqui nesse podcast, que eu queria te ouvir sobre qual é, na sua opinião, o sonho possível para a educação brasileira nos próximos 10 anos. E aí eu falo sonho possível, porque assim, todos nós temos sonhos, somos otimistas, mas até a secretária que está vivendo aí o dia a dia sabe que nem tudo é possível, né? Então, o que a gente consegue esperar para daqui 10 anos para a educação brasileira? Ai, sabe qual é o meu sonho? É que do jeito que é para mim, eu acho que para você também, que educação básica fosse prioridade em todas as políticas de todos os governos, quer sejam políticas municipais, políticas estaduais. Eu ainda acho que, do ponto de vista retórico, educação, saúde, habitação, hoje segurança, mas ainda, de verdade, ela precisa fazer parte do DNA dos políticos brasileiros, sabe? Quando isso, de fato, estiver dentro desse DNA, eu acho que a grande herança do Ceará para o Brasil foi essa. Não é o resultado, eu sempre tenho dito isso. Eu vim trabalhar próximo ao ministro Camilo agora, desde 23 para cá. A gente acompanhava de longe, mas eu vi que a grande questão ali foi que eles passaram a organizar as narrativas e as práticas a partir da educação. Esse é o meu sonho. Quando isso acontecer, acho que todo o resto vai melhorar. A segurança pública, a gente vai ter cidades mais sustentáveis, a gente vai conseguir combater mudanças climáticas, a gente vai conseguir melhorar a economia do país, sabe? Tudo está assentado ali. Esse é o meu sonho. E é para isso que eu vivo e trabalho todos os dias. Estamos sonhando juntos, secretária. Inclusive, eu acho que a alfabetização talvez seja uma vitória que o país possa ter na educação, assim, no mais curto prazo, que pode alavancar tudo isso, né? Pode até elevar a nossa moral, nosso orgulho, até como região, América Latina. Então, eu confio muito nesse papel da alfabetização para realizar esse sonho que a secretária comentou agora. Bom, aprendemos bastante aí sobre alfabetização, sobre a política e vários outros assuntos, então queria muito agradecer a conversa, secretária. Eu que te agradeço, obrigada a oportunidade, obrigada às pessoas que estão escutando a gente, obrigada a todo mundo que está comprometido com a educação básica no Brasil, e é muita gente. E muito obrigada, Davi, por sonhar junto comigo. E sonho que a gente sonha junto é sinal de solução. Vamos continuar sonhando junto e fazendo junto pela educação básica brasileira. Muito obrigada. Vamos deixando aqui o podcast com essa vibe de gratidão e de sonhar junto. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio. Você pode deixar um comentário contando o que você achou. Tem uma caixinha de comentários no Spotify, ou você pode usar as redes sociais. A Rose Sobral escreveu pra gente pelo Instagram depois de ouvir o episódio sobre os caminhos para melhorar os anos finais. A mensagem da Rose diz assim: ponto de vista correto.
apresentado com convicção e inteligência. São atitudes assim que precisamos na educação. Sou filha de professora e administradora com orgulho, lutando nas escolas por uma educação de qualidade e reciprocidade entre estudantes e instituições de ensino. Muito obrigado, Rose, pela sua mensagem. Termino agradecendo você pela audiência e por compartilhar esse episódio. E mando também um obrigado às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio vem em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Yanzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.